Tomai os vossos assentos e preste atenção nesses momentos de reflexão da palavra do Senhor. O Senhor trouxe esse texto para o nosso coração e, observando cada detalhe desta passagem, nós podemos extrair aqui algumas lições, tanto de vida espiritual, para essa nossa vida que nós vivemos hoje. Queridos, é um texto bem conhecido, mas por ele ser tão rico naquilo que ele tem, eu creio que Deus vai falar mais uma vez ao coração de quem já ouviu essa mesma palavra. Todos nós sabemos que essa passagem ela acontece logo depois de Jesus ter realizado um dos maiores milagres em seu tempo, quando Jesus ele multiplica 2 pães e 3 peixinhos e alimenta ali mais de 5.000 homens. Se juntar mulher e crianças, nós vamos para um número de quase 10.000 ou mais pessoas. Jesus realiza ali um milagre extraordinário. Possivelmente Jesus está muito cansado. Os seus discípulos queriam aquele milagre acontecer, a multiplicação. Os pães se multiplicaram na mão dos discípulos, quando assim cortavam os pães para entregar aquela grande multidão que acompanhava Jesus. E é notável que os discípulos também estavam cansados. Talvez o melhor momento fosse descansar. Depois de um milagre tão extraordinário, depois de muito trabalho para alimentar aquela multidão, eu creio que tanto Jesus como os discípulos dele, eles estavam muito exaustos, eles estavam muito cansados. Talvez os discípulos quisessem descansar, procurar uma casa e ali repousar a cabeça, para que pudesse no outro dia cedo, recompondo as forças, cumprissem o ide de Cristo. Aleluia! Mas, queridos, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que quando Jesus ele faz este grande milagre, Jesus opera este grande sinal, Jesus ele dá uma ordem para os seus discípulos, uma ordem que nós vamos ver na Bíblia, que não foi bem aceita por os discípulos. Esta passagem está no livro de Mateus, no livro de Marcos e no Evangelho de João também. E nós vamos ver na Bíblia de Arqueologia, que nesta passagem, em uma tradução mais contemporânea, Jesus está obrigando eles a entrarem dentro daquele barco. Isso quer dizer, se Jesus ordenou, se Jesus obrigou, houve ali um contestamento. Eles queriam descansar, mas a ordem de Cristo era: entrem no barco e passem para o lado de Genezaré. Jesus estava dizendo: vocês não vão descansar coisinha nenhuma, vocês não vão parar, a obra vai continuar. E eu aprendo aqui uma coisa: os discípulos já tiveram uma experiência com Jesus no barco, e com Jesus dormindo no barco, eles pensavam que iriam morrer. Tiveram que chacoalhar o mestre acorda, senão o barco afunda. Agora você imagine, Jesus está dizendo: eu não vou entrar nesse barco agora. Jesus está ordenando para 12 homens de naturezas diferentes.
uns mais afoitos, uns impetuosos, e a ordem de Cristo era: entrem no barco. Notavelmente nós entendemos que houve um contestamento. Puxa vida, a primeira experiência com ele no barco, quase a gente morre, e agora ele nos manda ir sozinho. O que será que vai acontecer? Ele não vai estar presente. Queridos, se Jesus mandou a gente entrar no barco, é uma ordem de Cristo. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, aleluia, no caminho. Mas se é uma ordem de Cristo, a ordem é para a gente seguir. A ordem de Cristo não era para eles reclinarem a cabeça. Não era para eles descansar. Eles mereciam ou não mereciam? Depois de alimentar quase 10 mil homens, eles mereciam um descanso. Eu aprendo uma lição muito grande aqui. A Bíblia nos ensina o propósito de Deus para a igreja, o propósito de Deus para nós obreiros, homens e mulheres de Deus que estão aqui esta noite. Você que já pegou a mão no arado, você que está ligado à obra de Deus, que Deus te chamou para você fazer alguma coisa. A ordem de Deus não é para parar, a ordem de Deus não é para descansar, a ordem de Deus é para você seguir. Não é hora de descanso. Você tem que atender a ordem de Deus para a tua vida. Muitos momentos a gente está dizendo: Senhor, eu quero relaxar, eu quero descansar, já fiz muito na tua obra. Ei, deixa eu te dizer algo que Deus coloca no meu coração essa noite. Deus ainda conta com muitos de vocês para uma grande obra nessa terra. E Deus manda te dizer, homem e mulher, essa noite: não é tempo de parar, não é tempo de dormir, não, é tempo de seguir, porque a obra não para. Glória seja dado ao Senhor. Sabe por quê? Porque eu aprendo a segunda lição. Jesus dá uma ordem: vão. Mas Senhor, 10 mil pessoas, todo mundo está fadigado, todo mundo está cansado. E Jesus: vocês entrem no barco. Aí eu aprendo mais uma lição aqui. Jesus ficou despedindo a multidão. A Bíblia não diz quanto tempo Jesus estava despedindo o povo, mas Jesus também estava cansado. Ele era Deus, mas também estava em um corpo humano. E a Bíblia diz, aqui no verso de número 23, que quando ele despede a multidão, Jesus ele sobe para o monte. Para quê? Será que Jesus foi dormir? Será que Jesus mandou os discípulos para enfrentar algo terrível que iria acontecer, que os discípulos não sabiam, mas Jesus já sabia de tudo? Será que Jesus foi dar uma descansada para depois acompanhar eles? Não. A Bíblia diz que Jesus foi orar. Pastor, o que é que nós aprendemos com isso? Jesus realiza um milagre extraordinário. Quem era ele? O Filho de Deus. Ele tinha sobre si o Espírito do Senhor. Por quê? Porque ele havia sido ungido não por algum profeta, mas pelo próprio Deus, que havia enviado o Espírito sobre ele. E ele estava preparado para tudo. Mas após um grande milagre, Jesus tinha o direito também de descansar. Mas a Bíblia diz que ele vai orar. Ele vai buscar a presença do Senhor. Aleluia, muito diferente às vezes de mim.
Termina o culto, a gente quer procurar um local para relaxar. Aleluia, mas o Filho de Deus, Jesus, nos dá o exemplo. Um exemplo de moralidade, de caráter esta noite. Após um grande milagre, ele vai conversar de novo com o Pai. Ele vai buscar forças com o Pai, porque ele sabia, se não fosse pela oração, se não fosse pela busca dele ao Senhor, ele não conseguiria vencer as lutas. Jesus não conseguiria vencer as provações. É por isso que ele estava em constante oração, em constante busca. Por isso ele demonstrou que foi vencedor. Se você não ora, rapaz, mas Deus me usou aqui. Te prepare, irmão, no outro dia Satanás vai levantar um exército contra você. Se você não for buscar a presença de Deus de novo, para Deus encher a tua vida, para Deus renovar as tuas forças, você não consegue. Olha que exemplo maravilhoso. Jesus foi orar, irmãos. E não foi pouco não, ele foi passar uma noite orando, buscando o Senhor. Sabe por quê? Quando aquele barco cruzasse aquele mar, havia uma multidão de doentes, havia uma multidão de enfermos, havia uma multidão de endemoniados, e Jesus precisava estar cheio de Deus, cheio da glória de Deus. Aleluia, até ele demonstra, sendo filho de Deus, que precisou buscar a fonte no céu, precisou orar, precisou jejuar, precisou buscar. E às vezes nós pensamos que fazemos alguma coisa sem orar. Sem orar a gente não faz nada. Sem oração as nossas pregações são pregações vazias. Sem buscar ao Senhor, o crente, ele não vence, ele não consegue ver os milagres de Deus na sua vida. Olha para o teu irmão e diz: você tem que orar, rapaz. Você tem que buscar fonte lá no céu. Ele dá uma demonstração que vai orar. Ele precisava do Pai. Quem? Jesus, sim, Jesus. Ele precisava se encher da glória, porque ele tinha uma guerra do outro lado. Aí a gente acha que vai vencer sem buscar o Senhor. A gente acha que vai vencer sem se encher da glória de Deus. Não vence. Não vence. Jesus foi buscar. Mas naquele barco havia 12 homens. Quantos? Diga, murmuradores. Sabe por quê? Naquela multiplicação dos pães eles duvidaram. A Bíblia prova isso. Os pães se multiplicaram nas mãos deles, mas eles não estavam entendendo, não estavam compreendendo se era Deus e o que era. A terceira lição que eu aprendo é que Jesus a si mesmo, ele envia aqueles 12 homens. Eu vou provar eles mais uma vez. E o que eu aprendo, queridos, a terceira coisa essa noite que eu aprendo, é que não importa para onde Jesus possa nos enviar. Não importa. Jesus envia aqueles homens e eles já estão muito adentro do mar. E a Bíblia diz que veio um vento contrário. E este vento estava para afundar de novo este barco. E eles estavam com grande dificuldade de equilibrar o barco lá. Marcos, ele dá um detalhe mais diferente de Mateus. Marcos diz que eles estavam afadigados. Já estavam para desvanecer por causa do cansaço físico, de não suportarem
todos aqueles ventos, aquela bravura do mar. Mas eu aprendo que quando Deus, aleluia, Ele nos permite entrar aí em um mar turbulento da nossa vida, eu aprendo que não é fácil. Eu aprendo que na nossa visão humana não é fácil. Porque aquele mar e aquela passagem dos discípulos representa um pouco a nossa vida. Muitas vezes nós estamos aparentemente como esses discípulos. Parece dentro de um barco e atravessando um grande mar turbulento. É luta de todos os lados. É perseguição de todos os lados. E o que vem na nossa mente é: vamos perecer, vamos desistir, vamos morrer. Eles não estavam com uma fé suficiente daquele grande milagre que Deus realizara antes. E eles entraram um pouco até ignorando a ordem de Cristo. Entraram duvidosos naquele barco, mas obedeceram. Aleluia! Quantas vezes, queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, Deus não faz a mesma coisa com a gente. Deus nos ordena seguir um caminho, e nesse caminho a gente acha que vai ser tudo bem, mas as lutas começam a acontecer. As provas começam a vir sobre a nossa vida. Aleluia, não pense que este mundo, viver uma vida com Cristo é fácil. É não. Viver com Cristo neste mundo é sempre indo na contramão. É indo sempre contra o vento. Viver uma vida com Deus é sempre indo de rumo para a tempestade. É entender que nós não vamos nos livrar dela, mas Cristo, Ele nos leva para o meio dela, para o centro da luta. Mas é importante entender que a igreja que segue a ordem de Cristo, ela vai na contramão, aleluia, ela vai no vento contrário. Mas o que é que nos alegra em fazer isso, obedecendo a Deus? É porque quem nos ordenou se garante. Mesmo ele não estando no barco na hora, mas ele está sabendo de tudo, viu? Ele está longe, mas ele está vendo de longe. A Bíblia diz lá em Marcos, na outra passagem que eu não li, que Jesus de longe, como? Havia uma neblina, havia uma tempestade, havia ventos e o barco já estava muito distante. A Bíblia diz que Jesus viu eles, cansados, desesperados, pensando que iria morrer. Jesus está vendo a tua luta. Jesus está vendo o teu cansaço. Jesus está vendo que você está prestes a desistir. O problema é que para aqueles homens eles não tinham alternativa. Ou fica no barco, ou pula fora e morre. E agora? O que eu vou fazer? Queridos, outra coisa importante que nós aprendemos é que se os discípulos estavam um pouco quanto incrédulos ao milagre de Jesus, eles estavam em uma situação muito difícil, em meio a um mar turbulento. O que eles deveriam clamar ali? Quem eles deveriam buscar ali? Porque Jesus fez diferente. Jesus dá uma ordem, sigam, e depois Jesus vai orar. Jesus vai se encher de novo da glória do Pai, mas os discípulos estão vazios. Eles estão um pouco incrédulos dentro desse barco. E eles estão lutando com as suas forças humanas para
para não morrer. Aleluia. Se eles tivessem clamado por Jesus, talvez Jesus aparecesse rapidinho ali. Se eles tivessem clamado pelo Senhor, Jesus apareceria ali. Mas eles não fazem nada. Eles não clamam ao Senhor. Escute isso. Isso aqui é muito importante. Eles não pedem ajuda do alto ali, mas eles estão indo contra o vento. Eles estão indo contra a maré. A sua vida parece que vai terminar. Parece que a vida ali vai perecer naquele momento. Mas o que mais essa história nos chama a atenção é que os discípulos não estão clamando, mas Jesus está vendo de longe. E se os discípulos não clamam, se os discípulos não buscam, aquele que deu a ordem vai ao encontro deles. Aleluia. Eu aprendo que existem momentos na vida da gente, obreiros. Existem momentos, meus irmãos, que é difícil de clamar. A gente busca os socorros humanos. Nós buscamos as possibilidades humanas para escapar dos nossos problemas, para sair das nossas adversidades. Queridos, mas Deus é tão bom, Jesus é tão maravilhoso, que tem momentos que a gente nem clama por Ele, mas Ele vem ao nosso encontro. Ele tem misericórdia de nós. Ele sabe que a gente vai morrer. Ele sabe que a gente vai se perder. Jesus toma uma decisão: eu vou até eles, eu vou salvar os meus filhos, eu vou resgatar a minha igreja, eu vou resgatar aquele meu servo, aquela minha serva, aquele homem, eu vou buscá-lo. Glória seja dada ao Senhor. Jesus, ele vai de encontro até eles. Mas tem uma coisa: tem momentos que a gente não sabe mais nem quem é Deus. Os discípulos estavam vazios de Deus. Aprenda isso. Qual é a ideia? Vai morrer. E Jesus estava cheio. Diga: quem está cheio, anda por cima das águas. Quem está duvidando, quem não creu, quem não acreditou, quem não buscou, quem não orou, quem não se encheu de Deus, pensa que o barco vai afundar. Pensa. Mas Jesus não é nem besta. Jesus foi se encher. E quando ele já está cheio, a Bíblia diz que a quarta vigília da noite, a quarta vigília da noite no horário romano, é de 3 da manhã às 6 da manhã. 3 da madrugada, melhor dizendo, às 6 da manhã. E nós cremos que Jesus foi mais ou menos às 4 da manhã. Eles passaram a noite inteira. Ninguém orou. Ninguém creu. Todo mundo estava pensando que iria morrer. Mas Jesus passou a noite orando. Diz de novo para ele ouvir: quem ora e se enche de Deus, anda por cima das águas. Jesus não estava com medo da tempestade. Jesus não estava com medo do mar bravio. Parece que tem uma pista macia no meio ali daquele mar. E Jesus vai numa tranquilidade. Eles desesperados e Jesus caminhando. E quando Jesus se aproxima, eles não sabem mais discernir quem é Deus, quem é demônio, quem é o diabo. Eles não sabem de nada. 12 homens começam a gritar desesperadamente: é um fantasma. Marcos diz que eles gritam, ficam agonizados gritando: é um fantasma. Você imagina o camarada a noite inteira remando, está cansado,
luta, não sabe mais nem quem é Jesus. Não sabe mais nem quem é o seu Senhor. Vento forte, o barco balançando. Que tempestade terrível Jesus coloca a gente, né? Que tempestade terrível Jesus às vezes te coloca. E às vezes você não sabe mais nem quem é Jesus. A gente diz, Jesus está contigo, meu filho. E você não sabe como, Jesus. Você já troca Jesus por Genésio. Fica trocando tudo, Jesus, como? É Jesus, meu filho. Eles começam a gritar, é um fantasma. Eles já estavam delirando. Queridos, tem momentos na vida que a coisa está tão crítico, né? A luta está tão grande, que você já começa a ver coisa com coisa. Mas não se preocupe, Jesus está indo ao teu encontro essa noite. Não importa como você chegou aqui, o teu barco pode estar quase afundando. Fica tranquilo aí, não precisa dizer que é fantasma não. Jesus está indo ao teu encontro esta noite. Jesus sabe quem é você. Jesus te deu uma ordem há muito tempo, Ele sabe quem é você. Jesus te escolheu para o teu ministério, Ele sabe quem é você. Você não vai morrer neste barco. Você não vai morrer nessa tempestade. Você não vai morrer nesta prova. Você não vai morrer nesta luta. Aquele que caminha sobre as águas, Ele vai ao teu encontro. Ele vai até onde você está. Interessante que Jesus diz assim para eles: calma aí, rapaz, fiquem alegres, tenham bom ânimo, sou eu. Eles creram? Não. Quem? Jesus? Pedro, sempre o mais afoito. Senhor, é tu mesmo? Sou eu, Pedro. Pedro era afoito. E Pedro faz uma coisa muito interessante. Pedro está em um barco prestes a afundar, prestes a morrer. Mas agora Pedro parece que cresce uma fé dentro dele. Ele diz para Jesus: Senhor, se for tu mesmo, eu vou ao teu encontro. Sabe o que é que Pedro está dizendo? Se é Jesus mesmo que veio ao nosso encontro essa noite, eu também vou andar por cima das águas. Se é Jesus, eu vou andar no meio da tempestade. Pergunta aí, tem coragem? Ou vai ficar dentro do barco? Todo mundo naquele barco estava assustado, estava apavorado. Será que é ele? Pedro é louco. Tu vai fazer o que, Pedro? Eu vou até ele. Irmãos, na hora que Pedro coloca o primeiro pé na água, parece que é um chão duro igual esse. Pedro ouve uma voz de longe, ele não consegue ver por causa do tempo. Mas Pedro acredita. A Bíblia diz que quando Jesus disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Nós vamos extrair uma lição extraordinária disso aqui agora. Tem momentos que nós estamos confiantes com Deus, né? Vem uma luta, essa luta é nada. O diabo lança investida contra nós. A gente, escudo da fé,
espada do Espírito, a couraça da justiça, estamos como um guerreiro. Parece que nada nos atinge. Parece que a gente está blindado. Tudo que acontece que for para o reino, estou dentro. É o primeiro. Não é assim? Pedro estava desse jeito. Confiante. É o mestre, eu vou. A Bíblia não diz, mas Pedro deve ter andado alguns metros dentro da água, porque ele está indo ao encontro de Jesus. Pedro faz o que ninguém nunca tinha feito. O mar já tinha sido aberto, Rio Jordão aberto, mas o homem andar por cima das águas, não. Pedro faz algo inédito. Por quê, irmãos? Porque Pedro estava olhando para Jesus. Pedro estava olhando, ele está ali, eu vou chegar. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. Sabia que tem momentos na nossa vida que nós estamos caminhando sobre as águas? Nós estamos olhando para Jesus e nada nos atinge. Problema não nos atinge. O que o nosso inimigo fala de nós não nos atinge. Nada, dificuldade financeira não nos atinge. Doenças até na família não nos atinge, porque nós estamos olhando para Jesus. E quando nós estamos olhando para Jesus, nós estamos acreditando. Nós estamos crendo que vamos chegar até Ele. Porque eu digo uma coisa esta noite: é melhor caminhar sobre as águas e ir ao encontro de Jesus do que estar em um barco cheio de pessoas incrédulas que não acreditam, que pensam que vão morrer. Você prefere o que? Estar no barco agora? Eles seguiram a ordem. Ou é melhor ir ao encontro de Jesus? Qual é a melhor opção? Afundar? Ou ir ao encontro de Jesus? Pedro estava indo muito bem, irmãos. Mas Pedro estava ali a 1 metro, talvez, de Jesus. Tão perto do seu Senhor. Pedro começa a olhar para o vento. Aí Pedro olha, mas que vento forte. Pedro começa a olhar para as ondas, mas que ondas fortes. Eu não sei, talvez Pedro dá uma espiadinha para o barco. Todo mundo está longe. E o barco? E Pedro, que coisa terrível. Pedro começa a duvidar. Sabe por quê? Pedro começa a tirar os olhos de Jesus. E começa a olhar para a tempestade. Olha para as ondas. Aí Pedro começa a afundar. Todas as vezes que nós pensamos em desistir de Deus, pensamos que vamos acabar, sabe por quê? É porque nós estamos olhando para as lutas. Nós estamos olhando para as dificuldades. Nós estamos olhando para essa tempestade, que esse mundo é uma grande tempestade. Mas essa tempestade vai ter um fim um dia. Aleluia. Nós vamos para um lugar que lá não tem mais tempestades. Nós vamos para um lugar que lá não tem mais choro, lá não tem mais lágrima. O Deus daquela cidade vai limpar dos nossos olhos toda lágrima, todo choro. Aleluia. E quando nós olhamos para a vida em um aspecto diferente de não crer que Jesus está conosco, foi Jesus quem deu a ordem: Pedro, vem, caminha, eu estou aqui. Aí a gente começa a olhar para as dificuldades do caminho. A gente começa a dar ouvido para o que falam da gente, para os inimigos. E a gente começa a afundar a nossa vida espiritual. O que é que eu aprendo com isso essa noite? Não olhe para a tempestade.
Não olhe para o vento, não olhe para as ondas, olhe para Jesus. Você tem que chegar até Ele. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, é Ele quem vai te ajudar. Quantas pessoas afundaram? Talvez não caminharam nem como Pedro e já afundaram. Me afastei de Deus, me desviei da casa do Senhor, procurei outros meios, outros métodos, e agora se encontra em uma situação difícil. Há uma lição muito grande aqui. Pedro, ele está tão próximo de Jesus, está tão próximo do Mestre, faltava tão pouco. Que é isso, pastor? Falta muito pouco, meu querido. Nós estamos quase do outro lado. Não é tempo mais de olhar para as tempestades dessa vida. Para de olhar só para problema, olhe para Jesus. Quem olha para Jesus alcança. A vitória da igreja está olhando para Jesus. Os judeus olhavam para a cruz e diziam: maldito. Está escrito na tradição judaica: maldito. Mas olhava para aquela cruz com um olhar de misericórdia e entendia o sacrifício de Cristo, que não tirou os olhos da cruz e creu verdadeiramente, hoje é salvo. A cruz para os judeus era maldição, mas para nós é salvação, é libertação. Quando eu olho para Cristo, eu encontro o resgate, eu encontro o escape, eu encontro o meio de sermos salvos. Pare de olhar para as tempestades. Comece a olhar para Jesus essa noite. A última lição que eu aprendo com Pedro aqui é que Pedro afunda. Mas Pedro foi esperto. Antes Pedro não disse nada. Mas agora, quando Pedro está afundando e que vai morrer, Pedro começa a gritar por Jesus. Eu que vou morrer aqui, eu vou nada. Eu vou clamar por Ele. Pergunta para o teu irmão: vai afundar ou vai clamar? Vai morrer no mar ou vai dar aquele grito por Ele? Pedro dá um grito: Senhor, salva-me! Senhor, eu vou morrer! Jesus está bem pertinho. A Bíblia diz que Jesus só estendeu a mão. Ah, Pedro, vem cá, meu filho. Aí Pedro fica de pé de novo em cima das águas. Quando você estiver afundando, seja sensível ao Mestre. Faz do teu jeito, dá um grito. Chama a atenção dele. Chama ele. Ele não vai deixar você afundar jamais. Ele não vai deixar você morrer lá. Jesus sempre estendeu a mão. Eu não sei se Pedro não grita: Jesus tinha estendido. Deixa esse camarada morrer aí, ou beber uns goles de água. Mas todo aquele que clama e busca, ele alcança a misericórdia de Deus. Sabe por que é que eu e você estamos aqui essa noite? Não é porque nós somos os mais santos, os mais crentes, os mais fortes. É porque a gente também é pequeno. E nós sobrevivemos todos os dias porque clamamos por Ele. Tem dia que a gente vai bem e de vez em quando eu também olho para as tempestades.
De vez em quando eu também olho para as lutas, mas quando eu vejo que o negócio vai pegar, eu já oro, eu já dobro os meus joelhos, eu peço força, eu clamo pelo Senhor, eu clamo pela misericórdia dEle, porque Ele nunca me abandonou, Ele sempre estendeu a sua mão generosa para me puxar desse estado tão crítico. Faz uma coisa essa noite, clama por Jesus. Clama por Jesus, porque quando Pedro clama, Pedro fica de pé de novo. A Bíblia não diz, mas é verídico, de onde Pedro estava com Jesus e agora? Jesus vai andando por cima das... E Pedro também. Jesus está caminhando tranquilamente, o vento está forte. O vento ainda não tinha sido acalmado, mas Jesus está caminhando para o barco. E Pedro também. Diga assim para o teu irmão: ao lado de Jesus é segurança plena. Do lado de Jesus parece que não tem mais tempestade. Do lado de Jesus parece que não tem mais vento. Os discípulos incrédulos que estavam lá, Pedro, é Pedro mesmo? Não acredito. Tem momentos na nossa vida que temos que ser ousados. Temos que ser mais ousados. Pedro vai tranquilamente. Eu quero saber de vento, quero saber de tempestade. Eu sei que eu estou com Jesus caminhando sobre as águas. Quem está com Jesus não afunda. Quem está com Jesus não é tragado pela tempestade. O diabo quer destruir, aleluia, mas nós estamos andando com um homem que tem poder sobre o vento. Quem anda com Jesus, anda com o homem que tem poder sobre a tempestade. Quem anda com Jesus, anda com aquele que tem o poder sobre as ondas. Aleluia, nada vai interferir, nada vai destruir a nossa vitória, que está em Cristo Jesus. Se você crê nisso, glorifica ao Senhor essa noite. Pedro, irmãos, vai numa tranquilidade. Todo mundo está lá. Realmente não é um fantasma. É Jesus. Jesus entra dentro do barco. Pedro, agora, na ida deu um medinho. Mas com Jesus não, meu irmão. Com Jesus a gente anda no meio da tempestade. A Bíblia não diz, mas eu acho que Pedro estava todo orgulhoso. Nenhum deles fez isso. E ninguém nunca mais fez isso. Aí Jesus olha para o vento, dá uma acalmadinha aí. Acalma. Mar, aquieta-te. Ao vento que estava tão forte, daquela assobiada aí, as ondas que estavam turbulentas, parece que agora estão numa piscina. Tudo calmo. Agora sim eles ficaram maravilhados. A Bíblia diz que quando Jesus para o vento, para aquela tempestade, os seus discípulos ficaram maravilhados e adoraram, dizendo: realmente és o Filho de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Me escute mais um minuto. Agora com Jesus não existe mais tempestade. Sim ou não? Não existe mais vento forte. Eles chegam ao outro lado em segurança. Sabe o que é que acontece lá do outro lado? Existe uma multidão de enfermos, pessoas endemoniadas, pessoas desenganadas pela medicina. Olha que coisa maravilhosa, Jesus permite tudo aquilo.
para do outro lado operar grandes milagres de novo. A multidão estava esperando quem? Jesus e os seus discípulos. Escute. Cegos são curados, paralíticos andam, surdos ouvem, demônios que habitavam em vidas são expulsos, e aquele lugar é restaurado pela glória de Deus. Jesus fez isso com quem? Com seus discípulos. Nós estamos em uma trajetória. Que trajetória é essa, pastor? Imagine o mundo, esse sistema maligno que aí está, como o mar. Nós estamos no barco chamado igreja. De vez em quando a gente pensa que Jesus é um fantasma, mas nós estamos seguindo numa trajetória. Do outro lado, não existe enfermos nos esperando. Não existe cegos. Não existe endemoniados. Mas do outro lado existe uma miríade de anjos para comemorar a tua chegada, para comemorar a tua vitória do outro lado. Você tem que crer mais, tem que acreditar mais em Deus. Nós temos que olhar mais para Jesus. Nós temos que crer mais naquilo que Ele já tem feito na nossa vida. Porque eu creio, irmão João, Paulinho, Ed, que nós vamos chegar do outro lado. Eu não vou morrer nesta tempestade. Eu não vou morrer neste mar bravio. Eu vou chegar do outro lado com Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Enquanto essa canção é cantada, medite que Jesus está contigo essa noite. Os teus problemas vão se tornar coisas pequenas diante da glória de Deus na tua vida. Em nome de Jesus.